Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou o mestre Antônio Firino, conhecido popularmente como Guerreiro. Eu quero aqui agradecer a todos que me acompanham pela rede social, pelo Instagram, Visão de Mestre, pelo YouTube. Muito obrigado a vocês que são inscritos no meu canal, o Visão de Mestre. Obrigado a vocês que me acompanham pelo Face. Está lá Antônio Guerreiro. Vocês podem pesquisar e podem me acompanhar. Serei muito grato. Quero agradecer a vocês também que deram a sua opinião com relação ao vídeo anterior. Lá eu mostrei dois projetistas e fiz esta pergunta: com qual projetista você se identifica melhor? E tudo que deram a sua opinião falaram sempre no projetista número 1. Foi mais fácil, né, de o camarada entender através da seta do que entender através do risco, né? Mas quando se refere à parte de pilar e de vigas, tenho certeza que vocês vão gostar, né, do jeito que ele representa essa parte. Mas hoje eu não quero falar sobre essa parte de projeto. Hoje eu trago para você algo que tenho certeza que vai servir para a tua carreira profissional. Hoje vamos palestrar um pouco, vamos trocar um pouco de experiência, vamos nos aprofundar no caminho que vos leva. Tenho certeza que isso também é importante para a sua carreira profissional. Eu diria que o título do vídeo de hoje é Aquilo que você faz e os patrões não enxergam. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa e quando eu fui sair da empresa, ele propôs um acordo. E eu disse assim: mas eu fiz tanto por essa empresa e você querer que eu tire aviso, que eu faça acordo? Ele disse: mas eu paguei tudo, não foi? Tem coisas que o patrão ele não paga para o mestre. As coisas que o mestre faz, que muitas vezes a maioria dos empresários não enxerga, é ensinar. Trabalhei em uma empresa, ele falava para mim: Firino, não ensine, porque o camarada ou é ou não é. Só que baseado na minha experiência, eu sempre pensei o que? Os melhores jogadores são aqueles de base. Quando você ensina alguma pessoa, você passa para ele o jeito correto de se trabalhar. Você diz: faça assim, coloca a mecha essa altura, bota o prumo desse jeito, sarrafeia assim, desempole assim. E ele faz e você fica um pouco despreocupado. Porque se ele faz, por isso que eu digo um pouco, porque você bota para trabalhar e se ele faz do jeito que você manda, aí você vai ficar um pouco despreocupado. O serviço vai fluir bem do jeito que você quer e está, né, tranquilo, você está tranquilo. Só que você perde tempo com isso. Durante o momento que você está ali passando para ele como deve ser feito, você pode deixar de ver uma outra coisa lá fora. Essa pessoa é bom para a empresa? É. Sabe por quê? Porque ele é um ajudante que pelos 6 meses ou um ano vai trabalhar como pedreiro e ganhando como ajudante. Isso é lucro para a empresa. Se você ensinar a pessoa a impermeabilizar,
Isso é lucro para a empresa. Mas esse é o trabalho do mestre? Não. A maioria das empresas não enxerga isso. Você mostrar o jeito correto de um pedreiro, que a maioria dos pedreiros coloca massa demais, derrama muito e bater, desperdiça o material. Você vai lá, vai ensinar, não, bote pouca massa, bote no limite, faça assim, que você vai produzir muito. Isso é bom para a empresa tem lucro? Tem. Mas a maioria dos empresários não enxerga. Colocar o espaço de uma porta correto, subir o prumo bem direitinho, a altura da verga, de contra-verga, tudo certinho, para depois não ter aquela de quebrar, sair quebrando, sair ajeitando. Então, fazer isso, o mestre fazer isso, é bom para a empresa, é lucro para a empresa ou não é? É. Mas os patrões enxergam isso? Não enxerga isso. Você faz coisas que aquilo para você é gratificante. Você está passando na empresa toda a sua experiência, tudo aquilo que dá lucro para a empresa e muito lucro para a empresa. O camarada não vai criar tanto entulho na obra, ele não vai gastar, estar pagando ajudante a pedreiro, como por exemplo, quando me refiro à história, falo muito sobre a história do esquadro único, e o invés do pedreiro da empresa, depois colocar um pedreiro para sair quebrando novamente, passando as linhas, fazendo novo esquadro para tirar o ponto, não precisa, porque ali o camarada já teve, o mestre já teve o cuidado do camarada botar a primeira fiada, usando duas linhas totalmente no prumo, bem direitinho, para quando for tirar os pontos, você só colocar 1,5 aqui, 1,5 ali, você ter esse cuidado. Isso aí é lucro para a empresa ou não é? Sim. Eu costumo falar que um mestre bom por si se paga, mas muitas empresas preferem, às vezes, até botar um estagiário, sem experiência nenhuma, que o estagiário não é para trabalhar como mestre. O estagiário é para aprender com o mestre, mas faz tudo o contrário. Porque, na verdade, com isso, comprovo, as empresas, ou a maioria das empresas, não enxerga o que um mestre faz de bom, mas sim o que acontece de ruim. Esta é a verdade. Você dá lucro à empresa evitando esse monte de coisas, mas se em um momento você ensinando aqui, você criando lucro aqui para a empresa, aí um trabalhador ali fez algo que não ficou perfeito. Aí é na hora que eu digo que a maioria dos empresários não enxerga o que você faz que dá lucro para a empresa. Aí nessa hora vai te chamar a atenção, vai te dar uma baita de uma bronca, e o pior, chega até a descontar dinheiro seu. Você está dizendo o quê? Isso é brincadeira, não é, mestre? É verdade. Descontar dinheiro seu para pagar o prejuízo que ele acha que teve daquele negócio ali. Vai refazer o serviço, vai ser um prejuízo.
E quem é que vai pagar? Ele chega a dizer assim, eu não pago. Eu já paguei uma vez. Isso é de responsabilidade de alguém que não fiscalizou o serviço. Então, querer descontar e descontar de um mestre, né? Para o camarada fazer aquilo. Mas ele não contabilizou o que ele ganhou, né? Com as outras coisas. Isso aí não. Isso faz com que a maioria dos mestres faça só aquilo que lhe convém. Não perder tempo ensinando. Não perder tempo criando coisas da sua cabeça ou expondo a tua experiência em algo que vai criar lucro para a empresa. Muitos mestres dizem assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar lucro porque o patrão é muito estúpido, é grosso, não vê isso, não enxerga isso. Então, para que eu vou criar isso para dar lucro se amanhã ou depois, se eu deixar de ver uma coisa e não enxergar aquilo, ele vai querer descontar do meu salário. Eu estou dando lucro a ele, ele vai descontar do meu salário depois. Eu não vou fazer isso, fazer só aquilo que me convém como mestre de obra. Meu amigo, você é pedreiro? Sou pedreiro, como mestre de obra. Está aqui, ó. Começa a trabalhar aqui, começa a fazer esta alvenaria. E o camarada vai fazer, o ajudando. O preço é isso. Ok, estou fazendo o papel do mestre que as empresas gostam. O cara está subindo, depois você vai lá, pega o prumo. O empresário disse, isso é que é o mestre. Esse é o mestre. Aí o camarada botou ali, está certo. Beleza, continua. Final do dia ele vai lá, confere de novo. Certo. Se não está certo, o camarada diz, não dá certo, vai embora. Quando é daquele patrão que lhe dá essa autonomia de mandar, de realmente resolver a coisa, como eu já passei por empresas assim. Ou você é ou você não é. Se tu és, tu fica. Se tu não és, tu sai. Beleza. O patrão diz, esse era o mestre que eu queria. Só que acontece o quê? Você vai procurar no mercado trabalhador? Não tem. Você vai buscar mão de obra qualificada? Não tem. E se aparece algum, ele quer ganhar bem. E agora você vai trazer o quê? Se encontrar, chega lá, qual é o preço? Oh, o preço é isso, cara. Fico não. Fico não. Sabe quem é que vai ficar na empresa? Sempre aqueles que são mais fracos. E os que são mais fracos, têm menos experiência, ele vai sempre estar fazendo o serviço errado. E a empresa, ela tem o seu cronograma. Então, se ela tem o seu cronograma, tem prazo para entregar, está lá tudo certo. Então, se por acaso não entregar no tempo, quem é o culpado? É o mestre. Então, o mestre, ele hoje, na situação que está o mercado, ele tem que ser mais mestre dele do que mestre da sua equipe. Dificilmente você vai encontrar trabalhadores que faça e fique bem feito, que não desperdice material, que seja aquela pessoa que se entrose bem com os demais colegas, que não ponha tantos atestados,
que não falte muito, porque muitas vezes o trabalhador até entra em uma empresa que não paga tão bem, entra, mas começa a faltar quando encontra um bico lá fora, ele para um pouco, porque lá ele vai ganhar o dobro do que está ganhando na empresa, aí falta. Trabalhador bom, sempre acontece isso. Trabalhador ruim, não. Ninguém quer ele lá fora. Então, se não quer lá fora, sobra tempo para ele naquela empresa que ele está. Então, tudo que ele faz é errado, ou quase tudo que ele faz é errado. Então, ele precisa mais de um professor na obra do que de um mestre. Então, se ele precisa do professor, se você tem 5, 6, 10 pedreiros e eles precisam de um professor, você vai estar mais próximo dele. Então, se você está mais próximo dele, é possível que alguma coisa ali não esteja sendo feito bem feito, até porque o cara não é um profissional, entendeu? Esse é mais um armador. Então, isso sobra para o mestre. Entendeu? Mas os patrões, ou a maioria dos patrões, diz assim: eu te paguei, né? Você dá uma de professor para que a empresa entregue as coisas não perfeita. Não pense que você pegar uma pessoa que não é um profissional e você ensinar, ele vai fazer uma coisa que não é tão boa. Aí você diz assim, dá para passar. O patrão vai olhar assim, vixe, está uma porcaria. O camarim, tem como você chegar para o patrão e dizer assim, não pode ficar melhor. Ele vai dizer o quê? Manda embora. Mas se ele mandar embora, onde você vai conseguir trabalhador? Então você faz um jeito que dê para passar. Essa é a verdade. Então, mais ou menos, dá para passar, você vai melhorando. E o patrão não quer saber, né? Simplesmente, talvez passe. Não, ele quer que fique perfeito, mas não paga a um profissional. Não paga um profissional para impermeabilizar e ele ser responsável pelo serviço. Não vai pagar ao camarada que diz assim, só vou botar um metro de alvenaria R$ 10, eu faço e garanto. Não. Arruma uma pessoa aí qualquer para fazer, um qualquer não vai fazer um serviço mais ou menos não passa, eu quero bom, então pague um cara, a um profissional, valorize mais os profissionais, pague aquilo que é justo, porque você pagar a um camarada hoje um metro de alvenaria a R$ 10 para um camarada que faz e realmente fica aplumadinho, o teu reboco vai passar ali até com 5 milímetros de massa que você quiser, vai ficar perfeito. Então é melhor você pagar mais caro, que nem sempre é mais caro, do que você pagar mais barato, que nem sempre é mais barato. Esse vai te dar economia no teu reboco. Esse fez e realmente ficou bem feito. O outro é mais barato, fez, mas vai pegar mais reboco, vai te custar mais caro, vai perder mais tempo, vai te custar mais caro. Precisa aprender isso aí. O mestre com o trabalhador que realmente é um profissional, ele vai ter mais tempo, ele vai olhar se está perfeito, vai olhar se está bom, olha o outro serviço se está bom, então ele tem mais tempo, ele corre mais, ele anda mais na obra, ele fica mais livre. Mas se você ensina, não se enxerga isso. Se você cria profissionais, não se enxerga isso. E um dia ele vai dizer para você assim, você vai dizer, eu fiz tanto pela empresa, eu criei trabalhadores, eu arrumei pessoas, ensinei a impermeabilizar de lucro, eu
fiz com que o seu reboco pegasse apenas 1 centímetro de massa, eu lhe dei lucro. Aí ele diz assim, eu lhe paguei, por isso não paguei? Por isso que muitos mestres deixam passar de todo jeito. Você é minha testemunha aí. Você já viu paredes de fachada pegar 10, 15 até mais. Você já viu aí. Parede interna, um lado pegar 1 centímetro, o outro pegar 5, 6, 7. Você já viu. São esses tipos de trabalhadores que normalmente aparecem, não é? E sem falar de uma outra coisa, você está sempre ligado com pessoas que trabalham bem, criando grupo para que você tenha lá pessoas, quando você falar que está precisando, vem para cá, você ir. Isso é uma coisa que a empresa também não paga por isso, mas você faz e a empresa diz, eu te paguei, mas você não pagou por isso, por essas coisas. Você pagou para ser um camarada simplesmente dizer assim, ó, pode colocar uma régua, colocar um prumo, ó, não está certo, vai embora, né? E falta trabalhador, então o cronograma atrasa, né? E você enlouquece porque não tem trabalhador no mercado, e o mestre, esse eu estou ganhando o meu, estou nem aí. É esse tipo de mestre que você quer? Infelizmente. Como eu gostaria de dizer, patrão, enxergue um pouco com a mente. Muito obrigado pela sua atenção.